Fala galera, tranquilidade? Meu nome é Felipe, mais uma vez bem-vindos aqui à bagunça do canal. Hoje vamos dar início ao capítulo 13 da Era das Revoluções do Hobsbawm, que fala sobre a ideologia secular. No capítulo passado falamos sobre os aspectos religiosos. Nesse capítulo a gente vai falar sobre a galera racional, a galera do progresso e da racionalidade. No vídeo de hoje nós veremos diretamente aqui para o monitor a ideologia liberal baseada no racionalismo, individualismo e progresso. Foi a predominante no período de 1789 a 1848. O liberalismo clássico defendido por Adam Smith e Davi Ricardo defendia o capitalismo como um sistema natural e progressivo. A ideologia liberal era inconsistente em relação à política, oscilando entre a crença e um governo popular e a ideia de um governo elitista. O liberalismo e a democracia eram vistos como adversários mais do que aliados, revelando uma contradição no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Se você caiu aqui de paraquedas, né? Eu falei capítulo 13. O capítulo 13 da Era das Revoluções do Hobsbawm tem uma playlist aqui no canal com o livro todo destrinchadinho. Caso você tiver afim, né, de dar uma conferida. Se você não veio por conta do livro e algum desses temas que eu acabei de falar te interessa, cara, pode ficar aqui, que eu acredito que o trabalho vai te ajudar. Bom, o conteúdo do resumo está aqui na minha frente no monitor, eu vou dar a lida nele e vou trocar uma ideia com vocês a respeito do resumo. Tranquilinho? Então, simbora para a leitura, 13º capítulo, a ideologia secular. No período de 1789 a 1848, a ideologia religiosa e a secular desempenharam papéis proeminentes, com a qualidade da discussão destacando a prevalência da abordagem secular. A maioria dos pensadores importantes da época expressava suas ideias no idioma secular, independentemente de suas crenças religiosas pessoais. O capítulo em questão se concentra no impacto da Revolução em dois temas principais: a natureza da sociedade e a sua direção futura. As opiniões se dividiam entre aqueles que aceitavam a ordem existente, acreditando no progresso, e aqueles que a rejeitavam. A ideologia predominante era do progresso, compartilhada por liberais, burgueses e revolucionários socialistas proletários. Logo de cara uma tossezinha para poder startar bem os trabalhos, né? A galera estava discutindo muito sobre religiões e coisas mais mundanas, por assim dizer, né? Tipo sociedade e o futuro dessa sociedade. A maioria dos pensadores daquela época preferia falar sobre esses assuntos de uma maneira mais neutra, deixando as crenças religiosas de lado. Nesse capítulo aqui, o foco vai se mostrar como a Revolução impactou os dois temas principais: como a sociedade era e para onde ela ia. As opiniões elas estavam divididas entre quem estava de boa com a ordem que tinha e achava que as coisas iam melhorar, e quem queria dar um jeito nisso tudo, que não era de acordo, né? E a ideia que estava na moda era a do progresso, né? Apoiada pelos liberais e os burgueses e pelos revolucionários do proletário socialista. Até 1789, o liberalismo burguês era a formulação mais poderosa da ideologia de progresso, destacando-se na Grã-Bretanha e na França. Essa filosofia era rigorosamente racionalista e secular, confiante na capacidade humana de compreensão e solução de problemas através da razão. O liberalismo enfatizava o individualismo, o materialismo e o empiricismo, aliando-se com a ciência do século XVII. A visão de um mundo liberal considerava a sociedade como um conjunto de átomos individuais, cada um buscando maximizar suas satisfações,
formando relações úteis com outros por meio de contratos. A política buscava minimizar a interferência na liberdade individual, com o objetivo social sendo a soma aritmética dos objetivos individuais, e a felicidade era o supremo objetivo de cada indivíduo. Até 1789, o lance era o liberalismo burguês, né? A ideia principal da galera que estava na Grã-Bretanha e na França. Essa vibe, por assim dizer, né, toda, era sobre a razão. Né? Eles eram super confiantes de que a gente, né, como humanidade, conseguia entender e resolver as paradas usando a razão. O negócio do liberalismo era muito focado no individualismo, né? Nas coisas materiais e em confiar no que a gente podia ver e sentir. Eles curtiam essa pegada da ciência do século XVII. Né? A galera liberal via a sociedade como um monte de pessoas separadas, cada uma tentando conseguir o que quer, fazendo acordos com outras pessoas através de contratos, por assim dizer. Então era tipo, faz o teu, não atrapalha os outros e todo mundo tenta ser feliz. No resumo, eles viam dessa forma. No século XVII, o utilitarismo puro, que reduzia todas as relações humanas ao cálculo racional do interesse próprio, era limitado a filósofos como Thomas Hobbes e pensadores britânicos como Jeremy Bentham, James Mill e economistas políticos clássicos. No entanto, essa ideologia entrava em conflito com os instintos da classe média, que buscavam melhorias. A defesa da propriedade privada, liberdade individual e empresa levava a preferir o direito natural em vez do direito de utilidade. O utilitarismo, embora não tenha monopolizado a ideologia liberal, proporcionou um instrumento radical para questionar instituições tradicionais. Rolava uma ideia chamada utilitarismo puro, né? Que é tipo uma filosofia que diz que a gente deve fazer as coisas de um jeito que deixe todo mundo feliz e com menos sofrimento. A ideia é agir pensando no bem de todo mundo, sem ligar muito para as diferenças desse todo mundo, né? Diferenças das pessoas. Só que a galera da classe média não estava muito afim dessa ideia, né? Eles queriam melhorias na vida deles, né? Eles defendiam, propriedade privada, liberdade individual e, principalmente, negócios. Né? Eles preferiam o tal direito natural em vez desse utilitarismo. Né? Então, o utilitarismo, apesar de não ser o único jeito de se pensar dos liberais, era uma ferramenta que ajudava a questionar as coisas antigas, né? As coisas tradicionais. Né? Tava todo mundo meio que debatendo, né? O que era melhor na época. Apesar de não ser suficientemente forte para inspirar ou evitar uma revolução, o utilitarismo foi crucial na crítica às instituições que não se alinhavam com os princípios racionais e úteis. O liberalismo clássico, apesar de não adotar totalmente o utilitarismo, encontrou na economia política uma base mais favorável. Adam Smith, com sua obra A Riqueza das Nações, argumentava elegantemente que a competição livre e a divisão social do trabalho levariam a uma sociedade natural e ao rápido aumento da riqueza das nações. Coitado. A economia política atingiu seu apogeu com David Ricardo, ou David Ricardo, mas sua versão vulgar continuou a influenciar os negócios ao longo do tempo. A base dessa ordem natural residia na classe de capitalistas, e a sociedade economicamente desigual resultante era vista como compatível com a igualdade natural e a justiça, graças ao intercâmbio de valores equivalentes no mercado. O utilitarismo, apesar de não ser, por assim dizer, o herói que salva o dia, né, deu uma cutucada, né,
nas instituições que não estavam seguindo uma lógica útil. O liberalismo clássico, que não abraçou o utilitarismo de vez, né, curtiu pelo menos essas ideias na economia, viu de forma viável a aplicação do utilitarismo na economia. O Adam Smith, na Riqueza das Nações, mandou a real de que a competição e a divisão do trabalho iam naturalmente deixar todo mundo rico, garoteou. A economia política foi longe, né, com Davi Ricardo. E a base dessa ordem era a classe dos capitalistas, e a sociedade desigual que rolava era vista como justa, porque as trocas no mercado eram de valores equivalentes, né? Em suma, o utilitarismo deu um toque crítico e o liberalismo um up nas ideias de negócios, né? Nas ideias de grana. No século XVIII, a ideia que o progresso estava intrinsecamente ligado ao capitalismo ganhava força, sustentava por uma visão otimista sobre o desenvolvimento da humanidade. A crença era que, ao eliminar obstáculos ao sistema capitalista, o progresso econômico, científico e civilizacional ocorreria inevitavelmente. No entanto, essa perspectiva começou a vacilar com as descobertas de contradições no sistema, especialmente por parte de Ricardo, que revelou resultados sociais e econômicos menos positivos do que previstos. As pessoas achavam que o progresso estava super conectado ao capitalismo, tipo uma parceria inseparável. Isso era baseado na visão bastante otimista sobre como a sociedade ia evoluir. Basicamente, eles acreditavam que se a gente desse carta branca para o capitalismo, todo mundo ia se dar bem. A economia ia ficar bombando, a ciência avançando, e a civilização ia evoluir assim, automaticamente, né? Só que aí veio o Ricardo, né, e jogou meio que um balde de água fria nessas ideias. Ele mostrou que o sistema tinha sim suas falhas, tinha sim suas contradições, revelando que os resultados não eram tão maravilhosos, né, quanto a galera tava alimentando, quanto eles estavam achando que seriam. A primeira metade do século XIX viu a economia política tornar-se mais sombria do que otimista, com dificuldades para a expansão capitalista e uma análise crítica focada na distribuição, em contraste com a produção. Ricardo, com a sua obra dedutiva rigorosa, introduziu elementos de discordância na harmonia natural imaginada pelos primeiros economistas. Sua teoria do valor com o trabalho, apesar do poder ser vista como uma potencial crítica ao capitalismo, foi habitualmente utilizada para apoiar os objetivos práticos da classe média britânica. Na primeira metade do século XIX, a economia ela não estava indo muito bem. As pessoas que estudavam, né, como as coisas funcionavam na época, estavam bem menos otimistas, né, e mais preocupados, né? Tinham problemas de expandir o sistema capitalista, e as análises elas estavam mais focadas em como a riqueza era distribuída em vez de como ela era produzida, né? Aí o Ricardo, né, ele entrou em cena de novo. Ele meio que quebrou a ideia de harmonia, né, que os primeiros economistas tinham imaginado, propôs uma teoria que o valor das coisas era determinado pelo trabalho necessário para produzir essas coisas, né? Isso poderia ter sido interpretado, né, como uma crítica ao capitalismo, mas, ironicamente, né, veio a ser usada para apoiar os interesses práticos da classe média. E, vamos lá. Se o cara fala que o valor das coisas é determinado pelo trabalho necessário para produzir, maneiro, na cabeça dele foi uma crítica. Só que o camarada da classe média, opa! Bateu aquela lampadinha, o insight veio, e aí, né, a classe média utilizou isso a seu favor. A influência de Smith e Ricardo consolidou a economia política clássica como uma ciência britânica, relegando os economistas franceses a papéis secundários. A ideologia liberal se fortaleceu com a economia política, tornando-se um símbolo essencial do progresso. Outros países, como o Brasil e a Argentina,
adotaram o ensino da economia política seguindo as obras de Smith e Ricardo, independentemente das críticas ao comportamento econômico de seus governantes. Mesmo diante das adversidades, a ortodoxia econômica permaneceu firme. Então, basicamente, dois caras, né? O Smith e o Ricardo, eles eram os brabos da economia na época. Eles meio que fizeram a economia política clássica virar a bola da vez, né? Principalmente na gringa, deixando os economistas franceses meio que ali no cantinho, né? Os economistas franceses que eram considerados caras, depois que esses dois manolos aí vieram, né? O Smith e o Ricardo, os caras ficaram no banco de reserva. A ideia liberal ficou mais forte e a galera começou a ver a economia como a chave do progresso, né? Até aqui no Brasil e aqui no vizinho, eles pegaram essa onda, né? Começaram a ensinar a economia política na escola, seguindo a ideia desses caras, né? Do Smith e do Ricardo, né? Mesmo que muita gente criticasse o jeito com que os governantes tocavam a economia. Na política, a ideologia liberal revela-se inconsistente, dividida entre o utilitarismo e adaptações das antigas doutrinas do direito natural e da lei natural, com prevalência do primeiro. A prática liberal oscila entre a crença em um governo popular, representando as massas em mobilizações e revoluções, e a ideia mais difundida de um governo elitista de proprietários. Antes da Revolução Francesa, preocupava-se com a ignorância e superstição dos trabalhadores pobres controlados por sacerdotes ou reis. Na política, a ideologia liberal era confusa, eles estavam meio perdidos, né, entre o utilitarismo e as ideias antigas sobre o lance do direito natural, a lei natural, né? Mas geralmente eles acabavam preferindo o utilitarismo. Os liberais, na prática, ficavam em dúvida se preferiam um governo que representasse o povo em manifestações e revoluções ou se gostavam mais da ideia de um governo elitista dos ricos. Antes da Revolução Francesa, eles se preocupavam com os trabalhadores pobres, né, que eram manipulados pelos padres ou pelos reis, achando que eram meio ignorantes e supersticiosos. A Revolução Francesa introduz um risco adicional com uma ala à esquerda e um programa anticapitalista implícito, percebido como perigoso pelos moderados Whigs. A burguesia, temendo a democracia, prefere uma monarquia constitucional ou, em casos extremos, qualquer forma de absolutismo que garanta os seus interesses. Após 1793-4, apenas a burguesia britânica, confiante na sua capacidade de manter o apoio dos trabalhadores pobres, estava disposta a considerar uma república democrática. A Revolução Francesa trouxe os perrengues a mais com a galera mais à esquerda, né? E os planos contra o capitalismo, né? A galera rica, com medo da democracia, preferia a monarquia constitucional, ou seja, uma regida por uma constituição, ou até mesmo, né, em casos mais extremos, o absolutismo, né? Desde que garantisse os bagulhos deles, que garantisse os interesses deles. Depois de 1793, só os burgueses britânicos eles estavam confiantes que eles iam segurar a onda, né, dos trabalhadores pobres, e eles estavam realmente a fim de pensar em uma república democrática. Os descontentamentos sociais, movimentos revolucionários e ideologias socialistas pós-napoleônicas agravam o dilema, tornando-o mais agudo após a Revolução de 1830. O liberalismo e a democracia parecem ser adversários mais do que aliados, revelando uma contradição no tríplice slogan da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Este dilema se intensifica com os movimentos sociais e revolucionários dos períodos pós-napoleônicos, culminando na Revolução de 1830. Na França, Alexis de Tocqueville se destaca como crítico liberal moderado, enquanto na Grã-Bretanha, James Mill expressa confiança em uma democracia liderada pela burguesia, contrastando com a ansiedade de seu filho James Stuart Mill
em proteger os direitos das minorias contra as maiorias, conforme evidenciado em sua obra A Respeito da Liberdade, de 1859. Depois da confusão causada, né, pelas guerras napoleônicas, a galera não estava muito feliz com a situação social, não. Aí eles começaram os movimentos revolucionários, né, e as ideias socialistas só acabaram meio que piorando as coisas, né, especialmente depois da Revolução de 1830. O liberalismo e a democracia, que a gente achava que eram parceiros, acabaram se mostrando inimigos, né, criando uma confusão entre os princípios da Revolução Francesa, só para a gente não esquecer. Liberdade, igualdade e fraternidade, tem que estar fixo. A parada ficou mais intensa com os movimentos sociais e as revoluções pós-napoleônicas, né? Chegou no ápice da Revolução de 1830. Na Grã-Bretanha rolou uma parada curiosa, né? Que é legal a gente guardar. James Mill, ele estava confiante numa democracia liderada pela burguesia, mas o filho dele, o James Stuart Mill, né, ele já estava preocupado em proteger os interesses das minorias contra as maiorias. Né? Ele escreveu um livro chamado A Respeito da Liberdade, falando sobre isso. Né? A galera estava meio que perdida, tentando lidar com todos esses dilemas. Pontos mais importantes do resumo. A Revolução Francesa reforçou a prevalência da abordagem secular na discussão ideológica. A Revolução dividiu as opiniões entre aqueles que aceitavam a ordem existente, acreditando no progresso, e aqueles que a rejeitavam. A ideologia predominante era do progresso, compartilhada por liberais burgueses e revolucionários socialistas proletários. O liberalismo burguês era a formulação mais poderosa da ideologia de progresso. O liberalismo enfatizava o individualismo, o materialismo e o empiricismo. O liberalismo considerava a sociedade como um conjunto de átomos individuais, cada um buscando maximizar suas satisfações. O utilitarismo, que reduzia todas as relações humanas ao cálculo racional do interesse próprio, foi crucial na crítica às instituições que não se alinhavam com os princípios racionais e úteis. A economia política clássica, com sua defesa do capitalismo, consolidou a ideologia liberal. Rapaziada, fim do resumo da parte 1 do capítulo 13 da Era das Revoluções. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Tá curtindo aí, cara? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber os futuros vídeos. Não custa nada para você, só apertar 2 botõezinhos. Para mim dá mó moral, vocês não fazem ideia do quanto. Vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês. Ah, já ia esquecer, se você é um cara que curte estudar através de resolução de questão, tem playlist aqui com várias questões que caem em concurso, é tudo divididinho por prova, para você dar uma olhada e reforçar esses seus conhecimentos. Tranquilidade? Abração, até a próxima. Fui!